Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje, na aula de hoje, no caso, né, a gente vai estar aí revisando o conteúdo de português sobre pronomes relativos. Então, eu vou tentar dar o meu melhor para que vocês entendam e vamos começar porque o tempo é curto e a nossa cabeça tem que acumular muita matéria para essas provas. Então, gente, pronome relativo, a gente vai começar primeiramente com a definição, tá? Do que é o pronome relativo. Basicamente, ele vai estabelecer relação entre duas orações. Ou seja, a gente vai ter uma oração e outra oração. Para quem não sabe o que é oração é quando, ela apresenta pelo menos um verbo. Ou seja, é oração aquela frase que vai ter um verbo, tá bom? Só para relembrar. Então, gente, basicamente, o pronome relativo serve para isso, exatamente o que eu falei agora. Ele vai estabelecer relação entre duas orações. E a que o pronome relativo vai se referir? Ele vai se referir ao termo antecedente. Vocês lembram que eu falei que o pronome relativo ele estabelece relação entre duas orações? Então, normalmente nessas duas orações vai ter um termo em comum. E esse termo em comum vai ser o nosso antecedente, o qual o pronome relativo vai se referir. Por exemplo, o carro anda super rápido e ele dirige o carro. Percebam que nessas duas orações a frasezinha, né, a palavra o carro se repetiu. Então a gente vai colocar na nossa cabeça aqui o que? O carro vai ser o nosso antecedente. E a partir dessas duas orações a gente vai ter que formar um período composto, tá? E nesse período composto a gente vai adicionar o pronome relativo. Eu vou tentar explicar um pouquinho com um pouquinho mais de calma para ver se vocês entendem e eu espero que dê tudo certo, porque, enfim. Bom, vou começar de novo. O pronome relativo vai estabelecer relação entre duas orações, ou seja, a gente vai ter duas orações. Oração é todas aquelas frases que tem verbo, tá? Então, a frase de verbo é oração. E o pronome relativo vai estabelecer relação entre essas duas orações, tá? E ele vai se referir também ao antecedente. O que é o antecedente? É o termo anterior ao pronome relativo. Ou seja, na frase o carro anda super rápido e ele dirige o carro, a gente tem o carro, que é o termo em comum nos dois períodos. Então, esse vai ser o nosso antecedente, tá? O carro é aquele que repete duas vezes. Repetiu, né? No caso, repetiu em ambos os períodos. Então, ele vai ser o nosso antecedente. E a partir disso, a gente vai reformular a frase em um período composto. E desse período composto, a gente vai botar o nosso pronome relativo, que ele vai estabelecer relação entre ambas as orações. Vou colocar um exemplo aqui na tela, outro diferente desse que eu acabei de falar, mas também vou colocar o mesmo exemplo. E é isso, espero que vocês tenham entendido essa parte. Aí agora a gente vai começar os tipos, né, de pronome relativo. Bom, a gente tem dois tipos de pronome relativo. A gente tem os pronomes relativos variáveis e os pronomes relativos invariáveis. Os variáveis são aqueles que vão flexionar de acordo com número e gênero. Ou seja, quanto e quantos. Viu que, no singular masculino e no plural masculino, ele se flexionou, ele mudou. E a gente tem os invariáveis, que são aqueles os pronomes que eles não vão flexionar nem número nem gênero, porque se a gente mudasse ficaria muito estranho. Então, gente, os pronomes variáveis a gente tem aqui como o qual, a qual, as quais, os quais, quantas, quanto, quantos. Esses são os nossos pronomes relativos variáveis, que eles vão variar de acordo
com o gênero e com o número, tá? Não existe quanta, nesse livro aqui tá errado, então não vai existir quanta, beleza? E os pronomes invariáveis são que, quem e onde, beleza? O que normalmente é o que a gente mais vai utilizar, né? E a gente sempre tá utilizando ele no dia a dia, querendo ou não, de uma forma ou outra. Mas, enfim. E a gente tem também o cujo, cuja, cujos e cujas, que se encaixam na categoria de variáveis, que eu já falei que eles se flexionam em número e em gênero, beleza? É basicamente isso que vocês precisam saber. Agora, a gente vai explicar como cada um funciona. Primeiro, a gente vai começar com o qual, a qual, os quais e as quais. Eles vão poder ser substituídos pelo que, tá? A gente vai poder tá fazendo essa troca de uma forma, né? A gente tem que ver se vai se encaixar no contexto da frase. Se se encaixar no contexto da frase, ótimo, a gente já vai estar podendo... Gente, eu não sei, esqueci de falar, esqueci como é que fala. A gente vai poder colocar ele na frase no lugar do que, tá bom? Aí agora a gente tem o quem. O quem, ele sempre vai se referir a pessoas ou algo personificado. Ou seja, aqui ó, foi Débora quem escreveu aquele livro. O quem vai estar se referindo a Débora, que foi a pessoa que escreveu o livro, beleza? Aí agora a gente tem o onde e o aonde, que eles se referem a lugar, entendeu? Por exemplo, fui à cidade onde nasci. O onde, ele vai estar se referindo aí, tipo, a cidade, né? Fui na cidade onde nasci. Ele vai estar se referindo aí à cidade, né? Que é o lugar onde a pessoa nasceu. Agora, o cujo, cuja, cujos e cujas, a gente vai estar usando ele em casos, tipo, não é muito comum de você ver o cujo, cuja, cujos e cujas. Mas a gente é bom sempre saber a regrinha, né? Porque vai que na hora aparece uma questão e a gente não sabe responder. Bom, a gente vai basicamente usar o cujo quando a gente tem um substantivo e outro substantivo, tá? Que vão estar próximos um ao outro. Então, a gente vai ter a frase. Por exemplo, deixa eu ver um exemplo de frase bom aqui para vocês. O exemplo: esse é o livro cujo professor falou. Livro e professor são substantivos, tá? Então, a gente vai estar podendo encaixar o cujo. E outra coisa, a gente não precisa colocar, tipo, a, cujo ou cuja, a gente não precisa colocar, a menos que o verbo peça que a gente coloque. Aí é um caso diferente. E, gente, é basicamente isso que vocês têm que saber para a prova. Um resuminho rapidinho aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, consultem o Google e consultem o Alexei, por favor, também, Amaral. Qualquer pessoa, eu também estou à disposição. Vou tentar fazer o meu melhor para que vocês entendam. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada por terem ficado até o final. E é isso. Um beijo. Tchau!